Bruno Fernandes, simplesmente um dos melhores meias do futebol mundial, jogador que mudou a cara do Manchester United e vem fazendo história no time dos Reds, com uma habilidade incrível, visão de jogo, gols espetaculares e uma liderança estupenda. Te convido a conhecer toda a trajetória desse monstro que domina o meio-campo dos Red Devils. Com vocês, a história de Bruno Fernandes. Mas opa galera, antes de começar a história do Bruno Fernandes, um recado importante para vocês. Esse tipo de vídeo de histórias de jogadores já é feito por canais como o Modo Carreira Solto e o Futirinhas. E a minha intenção aqui não é copiar ou plagiar o trabalho desses caras, mas sim trazer um pouco mais de informação para vocês. Por isso, eu vou tentar fazer apenas as histórias dos jogadores que esses canais em específico ainda não fizeram, beleza? Então chega de enrolação e vamos para a história. Bruno Miguel Borges Fernandes nasceu no dia 8 de setembro de 1994 em Maia, um município que fica ao norte de Portugal. Bruno Fernandes, desde criança, gostava muito de futebol e, como todo garoto que ama jogar bola, ele sonhava um dia se tornar jogador. Isso se deve muito à influência de seu pai, que foi um jogador profissional, mas teve que deixar o esporte para levar uma vida melhor para sua família. E um fato curioso sobre o Bruno Fernandes é que, se você perceber, ele tem uma tatuagem no braço direito com o número 8. Isso é uma forma de homenagear o seu pai e também homenagear a ele mesmo, já que, como dito antes, ele nasceu no dia 8 de setembro. Assim, ele passava a maior parte do seu dia jogando bola nas ruas juntamente com seu irmão mais velho, Ricardo. Até que, em 2002, aos 7 anos, Bruno Fernandes entrou para as categorias de base de um clube que fica no distrito de Porto, chamado Infesta. Por lá, ele ficou até 2004 jogando e aprimorando seu futebol. Até que um clube de maior expressão em Portugal, chamado Boa Vista, levou o jovem para jogar nas categorias de base. Na base do Boa Vista, Bruno Fernandes ficou até os 17 anos, se destacando e chamando muita atenção de outros times. Assim, em 2012, ele recebeu uma proposta para jogar pela base da equipe italiana do Novara. Obviamente, não foi fácil tomar uma decisão de mudar de país, mas Bruno resolveu deixar sua terra natal e partiu a caminho da Itália. Já pelo Novara, ele fez 6 jogos e 3 gols, o que foi o suficiente para ele subir para o profissional do time, que na época jogava a segunda divisão do campeonato italiano. Bruno Fernandes estreou no dia 3 de novembro de 2012 contra o Cittadella, válido pelo campeonato italiano da Série B. Seu bom desempenho pela segundona da Itália chamou a atenção da Udinese, que o comprou na janela de verão de 2013, inicialmente para integrar o time B, mas rapidamente foi promovido ao time principal. Pelo Novara, Bruno Fernandes disputou 23 partidas, fez 4 gols e deu 2 assistências. Sua primeira partida vestindo a camisa da Udinese aconteceu exatamente há um ano após sua estreia no futebol profissional, no dia 3 de novembro de 2013, na derrota por 3-0 para a Inter de Milão. Ele marcou seu primeiro gol pelo clube no empate por 3-3 contra o Napoli, válido pela 15ª rodada da Série A italiana. Pela Udinese, Bruno Fernandes disputou 95 partidas, fez 11 gols, deu 13 assistências e ficou no clube até 2016, quando foi emprestado ao time da Sampdoria até o final da temporada 2016 e 2017. Pela equipe da Sampdoria,
Bruno já chegou sendo camisa 10 e com status de principal jogador da equipe. Ao todo, ele disputou 35 partidas pela Sampdoria, marcando 5 gols e dando 3 assistências. Depois de 5 anos atuando no futebol italiano, Bruno Fernandes voltou para a sua terra natal ao se transferir para o Sporting em julho de 2017, por 8,5 milhões de euros. Na sua primeira temporada pelo Sporting, usando a numeração que seu pai usava, ele já foi considerado o melhor jogador do time e, apesar do Sporting ter terminado o campeonato português em terceiro colocado, Bruno Fernandes foi eleito o melhor jogador daquele campeonato português, sem falar que eles não passaram a temporada sem títulos. Eles conquistaram a taça da Liga Portuguesa em cima do Vitória de Setúbal nos pênaltis. No decorrer dessa temporada, Bruno Fernandes recebeu sua primeira convocação para a seleção principal de Portugal, fazendo sua estreia no dia 10 de novembro de 2017. Ele terminou sua primeira temporada pelos Leões com 56 partidas, 16 gols e 20 assistências. No final dessa temporada, ele foi convocado para a disputa de sua primeira Copa do Mundo em 2018. Porém, ele não foi o titular da seleção e pouco ajudou o time, que foi eliminado nas oitavas de final para o Uruguai. Já na temporada 2018 e 2019, eles novamente terminaram o campeonato português em terceiro colocado e foram eliminados na fase de grupos da Liga dos Campeões, mas foram campeões novamente da Taça da Liga Portuguesa e campeões da Taça de Portugal, além de Bruno ter sido eleito novamente o melhor jogador do campeonato português. No final dessa temporada, Bruno Fernandes foi convocado para disputar a Nations League de 2019 e o resultado foi que ele, juntamente com Portugal, foram campeões daquela Nations. Sem falar que, nessa temporada, Bruno Fernandes conseguiu uma marca simplesmente impressionante. Ele fez incríveis 32 gols e se tornou o meio-campista que mais fez gols em uma temporada na Europa, batendo um recorde que pertencia a ninguém mais, ninguém menos que Frank Lampard. Nessa temporada, 2018 e 2019, foram 53 partidas, 32 gols como já dito e 18 assistências. Uma temporada simplesmente fenomenal e foi a melhor temporada em números dele na carreira. Na temporada 2019-2020, Bruno Fernandes jogou apenas metade dela pelo Sporting. Isso porque o Manchester United comprou o jogador português por 80 milhões de euros. Em meia temporada pelo Sporting, Bruno Fernandes disputou 28 partidas, com 15 gols e 14 assistências. Pelo Sporting, Bruno Fernandes disputou 137 partidas, fez 63 gols, deu 52 assistências e conquistou 3 títulos. Bruno Fernandes estreou pelo Manchester United no dia 1º de fevereiro no empate de 0-0 contra o Wolves. Marcou seu primeiro gol na vitória por 3-0 em cima do Watford. E em pouco tempo, Bruno já era titular absoluto e o principal jogador da equipe inglesa. Para vocês terem uma ideia do impacto da chegada do português ao time, é que antes da estreia do Bruno Fernandes, o Manchester United não estava nem na zona de classificação para a Liga Europa. E depois da chegada dele, o time terminou a Premier League classificado para a Champions, terminando em terceiro colocado no inglês. No final, o United passou a temporada sem títulos, sendo eliminado na semi tanto da Copa da Inglaterra quanto da Liga Europa. Mas com 8 gols marcados, Bruno Fernandes foi o artilheiro daquela Liga Europa e terminou o restante da temporada pelo Manchester United com 22 partidas, 11 gols
e 8 assistências. Na temporada 2020-2021, Bruno continuou se destacando e se firmou de vez entre os melhores meias do mundo. Pela Premier League, o United foi vice-campeão, ficando atrás apenas do City de Guardiola, que fez 86 pontos e levou aquele campeonato inglês. Pela Copa da Liga Inglesa, o time foi eliminado na semifinal pelo Manchester City e pela Copa da Inglaterra foi eliminado nas quartas de final pelo Leicester City. Ambas as competições, o United caiu para o campeão. Pela Liga dos Campeões, o United começou bem, mas foi eliminado ainda na fase de grupos, e como ficou em terceiro lugar no seu grupo, foi para a Liga Europa, competição essa que o time perdeu a final nos pênaltis para o Villarreal por 11-10, terminando a temporada sem títulos. Nessa temporada, Bruno Fernandes disputou 58 partidas, fez 28 gols e deu 18 assistências. Bruno Fernandes ainda é novo e, sem dúvida nenhuma, tem muito futuro ainda pela frente. Se ele manter esse ritmo, ele tem tudo para se tornar uma lenda no Manchester United e na seleção portuguesa. E aí, galera, gostaram do novo quadro do canal? A gente fez a nossa primeira história falando sobre o Bruno Fernandes. Eu quero que vocês deixem nos comentários qual será o próximo jogador, porque ele veio para ficar, esse novo quadro. A gente vai fazer história de jogadores e de preferência jogadores que nenhum dos outros canais de futebol costuma falar, que vai ser ainda melhor, que a gente pretende focar nesse tipo de jogador. E eu quero que você compartilhe para seus amigos, que deu um baita trabalho fazer essas histórias, mas a gente faz com muito carinho e elas são muito bem feitas para vocês aproveitarem ao máximo. E é isso, galera, se inscreve no meu canal, me ajuda a crescer e tamo junto, valeu!